Bem? Então vamos lá. Então ontem nós falamos bastante a respeito da Trindade e da afirmação da divindade de Jesus Cristo, que é inclusive aquilo que São João dedica ao prólogo do seu Evangelho, desfazer as confusões. Foram desfeitas no Concílio de Nicéia. Porém, mesmo após o Concílio de Nicéia, restaram algumas dúvidas que não foram suficientemente esclarecidas. Por exemplo, quando fala que Jesus assumiu a natureza humana, algumas pessoas entendiam assim: então Deus criou e assumiu um corpo humano sendo Deus. Acontece que isso também é uma heresia, se você acha que é isso. Porque se fosse assim, Deus não teria assumido a natureza humana, mas a natureza animal. Então, em Jesus Cristo, quando fala-se que ele assumiu a natureza humana, quer dizer que existe nele também um homem completo, um corpo e alma. Então, Jesus tem uma alma humana completa, como a nossa. Esta alma humana de Jesus tem todas as faculdades normais da alma humana. Tem uma inteligência humana e tem uma vontade humana. Tá? E aqui surge também uma outra heresia. Surgiu uma heresia chamada duotelismo. Essa heresia existia uma heresia chamada monotelismo. Mono em grego quer dizer um, e telo é vontade. Dizia que em Cristo havia natureza humana, mas não havia uma vontade humana, só havia uma vontade divina. Isso está errado. Existem em Jesus duas vontades: a vontade divina e a vontade humana, assim como há consciência divina e a consciência humana, a inteligência divina e a inteligência humana. Então são duas heresias que surgiram depois, mesmo com aqueles que acreditavam na divindade de Jesus, que eram diferentes dos arianos. São as heresias, como eu falei. A primeira se chama monofisismo, que acredita que em Jesus só há uma natureza. A palavra physis, em grego, quer dizer natureza. Então em Jesus há duas naturezas, ou seja, a natureza divina e a natureza humana. E há em Jesus Cristo duas vontades: a vontade divina e a vontade humana. Porém, toda a sua natureza humana, a sua inteligência humana e a sua vontade humana, elas estão submetidas, harmonizadas e articuladas totalmente com a sua natureza, a sua inteligência e a sua vontade divinas. Tá? Não existe nenhum conflito, não existe nenhuma possibilidade, inclusive, de conflito entre as duas naturezas, as duas inteligências e as duas vontades. Porém, elas não se misturam, ou seja, elas são distintas. Por serem distintas, é que Jesus, nos Evangelhos, como dizia ontem, ora fala como Deus, ora fala como homem, ora fala como Deus na segunda pessoa da Trindade, como os exemplos que eu já dei. Então é comum que algumas pessoas perguntem assim, por exemplo: por que só fazer um compartilhamento aqui de hoje. Por que Jesus, quando é questionado no dia do juízo final, ele fala: nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem, mas apenas o Pai? Não quer dizer que ele não sabe. Quer dizer que é algo que é restrito a Deus. Nem aos anjos Deus comunica. Se é restrito a Deus, ele como homem não pode saber aquilo que ele como Deus sabe. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, a natureza humana dele não pode revelar para nós aquilo, mas aquilo que é só da divindade. É a mesma coisa quando Jesus vai rezar. Mas Jesus não é Deus? Por que ele reza? Ele não sobe o monte rezar diversas vezes? Ele reza porque, como homem, ele tem a obrigação de rezar. Ou seja, a natureza humana dele reza para a natureza divina. Então ele reza para si? Sim. Ele reza para si. Mas, justamente porque a humanidade dele é perfeita, ela cumpre todos os preceitos próprios da humanidade. É por isso que no Evangelho de Lucas está falando lá que ele era submisso a São José e a Virgem Maria.
Por quê? Porque existe o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Então ele honrava os dois como pai e como mãe. De novo entra aqui, são duas pessoas como um. Não, o próprio Deus os honrou como pai e como mãe. Agora, e aí que entra uma outra dúvida que surgiu depois. Cessando uma dúvida, surgiu outra. Cessando uma dúvida, surgiu outra. Então foi esclarecido: Jesus não é criatura, ele é Deus. Ele não é só homem, nem só Deus. Ele é homem, ele é Deus e homem. Outra coisa, Jesus tem duas naturezas que estão unidas, porém não se confundem. Outra coisa, Jesus tem duas vontades que estão unidas, mas não se confundem. Por fim surgiu um outro problema, que é o seguinte: então existem duas pessoas? Existe a pessoa divina e a pessoa humana? Não. Existe só uma pessoa em Jesus, que é a pessoa divina. Ou seja, só existe nele a segunda pessoa da Trindade. E é na segunda pessoa da Trindade, tudo ok? E é na segunda pessoa da Trindade que subjaz a sua humanidade. Então, apesar de ele ter uma natureza humana completa, corpo e alma, com todas as faculdades, não tem pessoa humana em Jesus. Porque a pessoa humana é sublimada, nós dizemos assim, na pessoa divina. É por isso que nós podemos predicar tudo que é da humanidade dele, a sua divindade. Por quê? Porque é da pessoa. É por isso que eu falo sangue de Deus. Eu falei, ué, Deus tem sangue? Deus em natureza não tem sangue, mas a partir do momento que Jesus tem sangue, Deus tem sangue. Então o sangue de Cristo, apesar de ser material e ser produto da sua natureza humana, como ele é mantido na existência pela pessoa divina e portanto pelo ser divino, então é sangue de Deus. Por isso também que Maria é mãe de Deus. Esse foi o debate no concílio de Éfeso. Porque veio Nestório falando assim: não, Maria é mãe de Cristo, é mãe só da natureza. Pera lá, todo mundo falou assim: pera lá, não tem como ser mãe de uma natureza. Isso se dá pelo seguinte: as pessoas confundem ser mãe ou ser pai, ou a palavra gerar, com a palavra criar. Vamos pegar um exemplo de um ser humano normal, qualquer um de nós. A minha mãe me criou? Não. O que me criou foi Deus. Agora, por que Deus usou a minha mãe como meio? Entre a minha mãe e eu, foi estabelecido, entre a pessoa da minha mãe e a minha pessoa, foi estabelecida uma relação de maternidade. Ou seja, a maternidade não se dá entre uma pessoa e um corpo, ou entre uma pessoa e uma natureza. Ela se dá entre duas pessoas. Quando a primeira gera o corpo da segunda. Ou seja, porque minha mãe gerou meu corpo, entre a minha pessoa e ela existe filiação. E entre a pessoa dela e mim existe maternidade. Então, como não tem pessoa humana em Jesus, entre a pessoa de Maria e a segunda pessoa da Trindade, tem uma relação de maternidade. Negar isso é dizer que tem duas pessoas em Cristo. Heresia e demole todo o cristianismo. Até porque se houvesse duas pessoas em Jesus, só aquela pessoa ali seria sido remida na cruz e não o resto da humanidade. Que é um assunto também para as próximas aulas. Como eu estou citando a maternidade divina, é uma das consequências de você negar a maternidade divina. Então Maria é mãe de Deus, necessariamente. Tá? As implicações disso também a gente vai discutir daqui a pouco. Mas para dizer que em Cristo só há uma pessoa. Então, quando você fala que Jesus teve fome, Deus teve fome. Quem tinha fome? A natureza humana dele. Mas como você não fala a natureza humana tem fome, você fala a pessoa sentiu fome. Porque o que afeta a natureza afeta a pessoa. Né? É que nem quando eu falo assim, minha mão dói, eu estou com dor. A minha pessoa tem dor porque a minha mão dói. Não é só a mão separada. É até motivo de piada, você vê. Olha que interessante. As heresias que as pessoas levam a sério, por exemplo, os protestantes
protestantes hoje que teimam no nestorianismo, em negar a maternidade divina. Se ele levasse isso a sério, ele teria que levar a sério também aquela piada que fala: não foi eu que te bati, foi minha mão. É a mesma coisa. Por quê? A mão é a parte da pessoa. E ela só age segundo a vontade. Então, por assim vai. Tá? Alguma dúvida sobre esse assunto? É por isso que esta união se chama, essa união das duas naturezas de Cristo, os padres deram o nome de união hipostática. Por quê? A palavra hipóstase em grego quer dizer pessoa. Aliás, os latinos, né, traduziram por persona, que dá, em português, pessoa. Originalmente, essa palavra hipóstase quer dizer um tipo de substância que é incomunicável. Porque, por exemplo, existe em grego a palavra ousia. Ousia quer dizer substância também. Só que ousia é aquela substância que pode ser idêntica a outra. Então, por exemplo, eu sou uma substância humana, vocês também são, de maneira idêntica. Agora, hipóstase só eu. Só existe uma hipóstase de Jonathan, uma hipóstase de cada um de nós. Então, por isso que foi escolhida a palavra hipóstase, para falar dessa união pessoal. Então, ou seja, é na pessoa da Trindade, da segunda pessoa da Trindade, que se dá a união da sua humanidade com a sua divindade. Tá? Então, é por isso que existem todas essas diferentes nomenclaturas e diferentes termos e linguagens ao longo dos evangelhos e das epístolas e dos Atos dos Apóstolos para falar de Jesus, porque ele é tudo isso. Então, às vezes você se refere a algo em específico, né? Então, quando eu falo Jesus, Filho, o Filho eterno, né? É a segunda pessoa da Trindade, né? Por que Jesus se nomeou Filho do Homem? Por que existe esse termo? Esse termo em hebraico quer dizer, é traduzido por Ben Adam. Ben Adam, ao pé da letra, filho de Adão. Era comum quando Deus fazia uma aliança com uma pessoa, que ele trocasse o nome daquela pessoa. Por exemplo, ele trocou o nome de Abraão por Abraão. Então, quando ele faz a aliança, ele troca o nome, porque aquele nome implica algo da aliança, representa algo da própria aliança. O que Jesus fez foi uma aliança conosco. Ele trocou de lugar. Ele, que é filho de Deus, se fez filho do homem. Ele, que é filho eterno do Pai, se fez filho de Adão. Então, por isso, Benado. Tem gente que não sabe, né? Olha lá, por que filho do homem, filho do homem, filho do homem? Filho do homem por isso. Ele se faz filho do homem. Um outro esclarecimento, que tem gente que pergunta, é importante esclarecer. Já me perguntaram assim: Jesus apareceu no útero da Virgem Maria? Ou ele foi gerado a partir de um óvulo dela? Ele foi gerado a partir de um óvulo dela, com certeza. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque se ele não tivesse sido gerado a partir de um óvulo dela, ele não teria assumido em tudo a condição humana e sido pecado. Segundo, que ele não seria parente da humanidade se ele tivesse simplesmente surgido. Então ele é filho mesmo. Ela gerou, ela não só gestou Jesus. Se ele tivesse aparecido lá, seria uma espécie de barriga de aluguel. Ela não é barriga de aluguel, é mãe. Então a humanidade, o corpo dele veio dela. É por isso, inclusive, que o sangue que jogou na cruz é sangue dela. É ela que doou todo o sangue dele. Todo o sangue que ele recebeu. Inclusive, ao longo do tempo, essas coisas vão ficando cada vez mais claras, né? Por exemplo, agora na modernidade, quando fizeram um teste, um exame de sangue no Santo Sudário e nas outras amostras de sangue dos milagres eucarísticos, descobriu-se lá que Jesus não tem o gene Y. Ele só tem o gene X. O gene X vem da mãe, o gene Y vem do pai. Ele não tem. Ele só tem o X. Ele só tem o que vem da mãe. Ele é homem, ele tem ali todas as características de homem, lógico, mas ele não tem o DNA vindo do pai.
Também foi interessante que descobriram que o tipo sanguíneo de Jesus é AB positivo. E é interessante que o tipo AB positivo é o tipo do receptor universal, aquele que recebe todos. Teve gente que até questionou, falou assim, mas Jesus não teria que ser o O negativo, que é o doador universal? Não, é o contrário, ele nos recebe nele. É ele que nos recebe nele, não é nós que recebemos ele. Então, porque ele recebe a todos, ele é AB positivo. Não é coincidência, claro. Nada é coincidência no plano de Deus, ok? Então sim, ele foi gerado e gestado pela Virgem Maria, tá? É claro, até a natureza humana dele é criada por Deus, porque a minha natureza humana é criada por Deus. Então a alma humana dele, né, é criada por Deus, a fecundação foi feita de maneira miraculosa, sem a necessidade do gameta masculino, do espermatozoide, mas a partir do óvulo dela e dentro do útero dela, e ela o nutriu, o gerou, o gestou, né, o nutriu, e ele nasceu dela. E como homem é considerado judeu? Sim, da raça, da tribo de Judá, que foi profetizado lá atrás, que de Judá, dos 12 filhos de Jacó, nasceria o Messias. Então, ele é descendente de Davi, ele é descendente de Jessé. É por isso que nós vemos em várias igrejas, principalmente na Europa, a alegoria da árvore de Jessé. Vocês veem sempre em vitrais, em esculturas, em pinturas, lá a árvore de Jessé, com os ramos, até chegar em Maria, até chegar em Jesus. Maria deu à luz a Jesus sem dor. Por quê? Porque a dor de parto é um dos castigos do pecado original. Como ela não tinha pecado original, como Jesus veio para restaurar tudo, ela se manteve virgem, tanto em sentido espiritual, quanto em sentido moral, quanto em sentido intelectual, quanto em sentido físico. Porque ele não iria romper, aquele que veio para restaurar não iria romper nada. Então, inclusive, parece até estranho para os nossos olhos hoje, mas no documento, né, do concílio que atesta a virgindade perpétua da Virgem Maria, fala exatamente assim: não houve rompimento do ímen de Maria quando ele nasceu, literalmente, ou seja, ela totalmente intacta, não houve nenhum tipo de ferimento nela, no corpo dela quando ele nasceu, porque não era conveniente isso, porque esse tipo de sofrimento para ela não era conveniente, uma vez que ele veio restaurar tudo. Era uma concepção virginal e imaculada, portanto, um parto totalmente puro, sem dor. Tá? Aqui tem várias implicações, inclusive. É por isso que Maria é uma das razões também, porque a Virgem Maria é imaculada. Ela é imaculada porque ela é doadora da humanidade dele. Como que um ser humano com mácula física ou espiritual pode doar a humanidade santíssima para Cristo? Então é conveniente que ela seja um receptáculo imaculado. Também, falando agora especificamente da humanidade de Nosso Senhor, ela é perfeita em tudo que compete à humanidade ser perfeita. Como eu falava ontem, a palavra perfeição entende-se em dois sentidos. Você entende perfeição em sentido absoluto e perfeição em sentido relativo a algo. Em sentido absoluto, só Deus é perfeito, porque só Ele é o ser perfeito, que tem todas as perfeições, ou seja, que esgota em si todas as possibilidades e não tem limitação nenhuma. Toda criatura, ela não é perfeita em sentido absoluto, mas ela é perfeita em sentido relativo quando ela está em estado de perfeição segundo a sua natureza, a sua essência. Então, segundo a essência humana, a natureza de Cristo é perfeita, ou seja, ela não tem defeitos, que todos nós temos. Todos nós temos defeitos físicos, intelectuais, psicológicos, mentais e morais, e consequentemente espirituais. Ele não tem nenhum. Ela também não. Ele também não tem nenhum. Então, ou seja, só a humanidade de Cristo já é superior a nós, por ser perfeito. É claro que não existe a humanidade dele separada da pessoa divina, mas só a parte humana dele também já é superior a todos nós. E o é em todo sentido, como eu falei. Então, primeiro, Jesus não tinha a diferença de temperamento que nós temos. Então, por exemplo, todo mundo tem um temperamento que prevalece. Um é mais nervoso, outro é mais alegre, outro é mais calmo, outro é mais...
triste, né? O melancólico, o colérico, o traumático. Jesus tinha tudo isso em equilíbrio. Não existia essa perturbação. Não tinha o defeito. Não tinha essa dificuldade. A Virgem Maria também não. É uma das razões pelas quais a Virgem Maria aparece com a lua embaixo dos pés. A lua simboliza a mudança. E a natureza feminina é representada pela mudança, que a mulher oscila de humor, né? Ela não tinha essa oscilação. Ela era a mesma coisa. Sobre o tema? Tá. Dá. Já acabou. Tá ok. Mas está certo. É raiva, mas raiva não é pecado quando é correto. A pergunta é a seguinte: quando Jesus bateu nos vendilhões do templo, ele não estava com raiva? Estava, mas não é pecado. Não tem nada, não tem defeito nenhum nessa raiva. Por quê? Porque a ira em si não é pecado. Nem é desordenada, nem é errada. A ira só é errada, só é pecado quando ela é desordenada. Quando que ela é desordenada? Ou quando ela é desmedida, ela é desproporcional, ou quando ela se dirige a uma coisa boa. Mas quando a ira se dirige a uma coisa má e é ordenada, ela é correta, inclusive nós. Acontece que nós nunca vamos ter uma ira perfeitinha. Nós podemos até ter uma ira correta. E aí é até pecado quando você não fica bravo com por exemplo, uma injustiça. Você vê uma injustiça na sua frente, você não liga. Você tem que ficar irado. Mentira muito grave, por exemplo, uma mentira contra as verdades reveladas por Deus. Você tem que ficar irado em relação a isso. Agora, Jesus é perfeitamente aplicado. A alegria dele, a ira dele, a calma, a melancolia, ele é equilibrado. Fisicamente falando, Jesus descende da casa real de Davi. Então, ou seja, ele faz parte de uma realeza sanguínea também. A casa real de Davi foi a única casa real fundada por Deus diretamente. Deus instituiu uma família real, do qual Jesus é descendente. Então ele é príncipe da casa de Davi. Então até nisso, ele guarda superioridade em relação a nós. Certo? E óbvio que por todas essas razões, Jesus viveu uma vida celibatária, pura e de mais alto grau, contemplativo, né? Porque não era conveniente com ele não só não ter nenhum pecado, mas também não ter nenhum tipo de modo de vida inferior, né? Porque existem modos de vidas válidos, porém existem uns melhores que os outros. Você falar também, porque existe uma falsa ideia de igualitarismo hoje em dia, né? A tudo que é bom é igual. Não, nem tudo que é bom é igual. Por exemplo, a pessoa pode ser santa em qualquer estado de vida, mas existem uns estados melhores que os outros. É o que Jesus fala para Marta e Maria. Ele não fala que Marta estava errada trabalhando, ele só fala que Maria escolheu a melhor parte. Então, o que quer dizer aquilo? É a vida contemplativa e a vida ativa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma família tem uma vida digna, se viver bem, e pode ser santa por isso. Agora, se a pessoa escolhe ser freira ou ser padre, tem uma vida superior. Agora, se ele é padre e ele escolhe ser freira, é superior ainda a ser padre diocesano. Se ele pode ser monge, é superior a ser freio. E assim vai. Então, ou seja, existem estados de vidas mais perfeitos. Então, é normal. Então, Jesus vivia esse estado mais perfeito, assim como a Virgem Maria. Por isso, é uma das razões também pelas quais a Virgem Maria é virgem consagrada. Porque era incompatível com a perfeição dela entrar num matrimônio normal e ter outros filhos. Isso é até meio absurdo. Muito bem. Então Jesus, a sua humanidade também é perfeita. Outra coisa, para que Jesus sofresse e morresse na cruz, então ele tinha um corpo mortal, né, herdado da sua mãe, semelhante ao nosso. Então é o único castigo do pecado original que Jesus também acolheu em si foi a fragilidade do corpo. Poder ser machucado, ferido e morrer. Agora, Jesus também tinha, na sua humanidade, os dons da ciência infusa e o dom da justiça original. O dom da ciência infusa
é o dom de conhecer tudo sem precisar ter estudado. Todos nós nascemos na ignorância e no pecado. Todos nós nascemos sem controle nenhum do nosso corpo. Basta olhar uma criança. Ela não tem controle nenhum físico, ela tem que aprender a ter controle físico. E depois ela tem controle nenhum emocional. Você tem que ensinar para ela, não pode puxar o cabelo da prima, não pode matar o passarinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ensinar ela a controlar a maldade que ela é. Jesus não tinha isso. Então Jesus, primeiro que ele já sabia tudo o que o ser humano pode saber, a sua humanidade, a sua consciência humana, a sua memória humana já era preenchida com o conhecimento da natureza das coisas, com o conhecimento da lei natural, com todos os conhecimentos. Assim, a humanidade de Cristo era mais inteligente que São Tomás de Aquino. E tinha mais conhecimento atual que São Tomás de Aquino. Assim como Adão antes da queda. E ele também não tinha um movimento desordenado em si. Ou seja, a inteligência dele e a vontade dele controlavam todos os sentimentos. É por isso que Jesus não tinha tentação no sentido concupiscente. Ou seja, Jesus tinha tentação com mulher, com comida. Não. Porque ele conseguia controlar tudo aquilo. Certo? Porque tinha esse dom da justiça original. A Virgem Maria também. Tá? O dom da justiça original também não tinha nenhum movimento errado no seu coração. Ok? Mas, deixa eu perguntar. A Virgem Maria, quando a gente vai, né, lá em Nazaré, que tem ali a missa, onde o anjo aparece realmente para ela. Isso é fato. Sim, fácil. Não é legal. O anjo aparece para ela e fala com ela. Fala. E ela ouve e obedece. E aí, naquele momento, ela engravida, ela concebe. Depois, quando ela tira, ela concebe Jesus. Alguma pergunta? Porque agora eu vou entrando no outro tema. Antes de eu falar propriamente da obra da cruz, vamos falar então por quê. Por que Deus se encarnou? Por que Deus fez tudo isso? Claro que a resposta tem gente que fala assim, porque Deus quis, óbvio, né? Mas tudo que Deus quer, Ele o quer com alguma razão. Então o que aconteceu? O homem, quando foi criado por Deus, Deus quis tirar toda a humanidade de um homem, de Adão. Inclusive o Papa Pio XII, nota de rodapé. O Papa Pio XII, na década de 50, foi perguntado para ele se a gente poderia entender, né, a narrativa do Gênesis, de Adão e Eva, como alegórico ou é literal. Ele falou assim, depende. Que é um só homem, e desse homem saiu a mulher, e desse casal saiu toda a humanidade, isso é literal. Isso não é alegórico. Outras coisas, se foi realmente uma árvore, um fruto, né, se foi realmente quanto tempo demorou, isso aí a gente não sabe. Deus deu um teste. Se esse teste era literalmente como uma fruta, ou se a fruta é a alegoria para o teste, nós não sabemos. Agora, que é um homem, desse homem nasceu um casal, o demônio tentou a mulher tentou o homem, os dois caíram. Isso é literal. Isso nós não podemos admitir como alegórico, como simbólico. Tá? Então Deus quis fazer a humanidade de um homem. Para quê? Para que todo mundo compartilhasse a mesma natureza. É por isso, inclusive, que a gente arca com as consequências de Adão. Por que todo mundo já nasce caído? Porque Adão caiu. Nós vivíamos dele. Nós somos um produto dele. Então, ele criou um homem e deu para esse homem, um patrimônio, né, que inclui os dons que eu falei, a imortalidade do corpo que ele tinha dado, a ciência infusa e a justiça original, e deu a Terra, o planeta que nós habitamos, como herança. E isso seria passado para os seus filhos. Como ele perdeu, também não passou para os filhos. Vocês imaginam o seguinte, um homem que tem uma fortuna, ele perde tudo no jogo. Aí o filho também fica sem nada. Você fala, mas o filho não fez nada de errado, mas também não vai herdar, não é dele. Né? Ou seja, nós não temos direitos ao nascer. Né? É o contrário que as pessoas falam hoje em dia, né? Temos direitos. Né? Não temos. Né?
Então, tudo é fruto da misericórdia de Deus. É claro, Deus não é sábio. Como eu falei ontem, Deus queria tirar um bem maior de tudo isso. Mas, para tirar o bem maior, a gente tem que passar por um sofrimento momentâneo. Então, Adão. Inclusive, quando eu falo Deus quis tirar a humanidade de um homem, até Eva foi tirada dele. Deus poderia ter criado Adão e Eva separados. Não, mas ele quis criar Adão do nada, da terra, e quis criar Eva da matéria do corpo de Adão. Ele não quis criar Eva separada, para que ela também saísse dele. Por isso que ele fala, fruto, carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos. Ou seja, ela também saiu dele. Então tudo saiu dele. E se tudo saiu dele, quando ele peca, a humanidade toda peca junto. Nasce já pecador. Tá, agora faz a sua pergunta. Você falou que o Adão e Eva no literal, o início da humanidade. Sim. Mas daí a procriação entre eles e somente não tem a parte genética, que teria todos os defeitos? Não, porque eles tinham uma genética perfeita. Hoje em dia, se dois irmãos têm um filho, o risco de nascer defeituoso é muito grande, porque nós já temos uma genética decaída, desgastada. Mas os dois tinham uma genética perfeita. Então, sim, os filhos deles se casaram entre si, irmãos por irmãos, que era a única maneira, mas não nascia deficiente na época, porque ainda tinha uma genética. Porque Deus criou Adão perfeito, físico também. Então, perfeitamente saudável, tudo perfeito. Depois é que as mutações genéticas vão surgindo. Porque Deus deixou que a natureza seguisse seu rumo, e a tendência da natureza física é tender para o nada. Se é tender para o nada, é natural que surjam defeitos ao longo do tempo. Só depois de várias gerações ele foi proibido daí, o incesto. Nessa época ele era necessário, não tinha outro meio. Claro, Deus quisesse, poderia ter dado também, mas ele quis fazer todo mundo sair de um homem só. Por isso que... Então sim, até que fala, né? Adão e Eva geraram filhos e filhas nos seus longos anos de vida, e esses filhos e filhas se casaram e foram tendo. O que nunca aconteceu, porque isso sim seria uma aberração, é pai com filha e filha com pai. Mas irmão com irmã, sim. Aí depois, primo com primo, né? Ter como se distanciar. Muito bem. Então, quando o homem peca, nós perdemos a nossa estado de graça, ou seja, o nosso estado de amizade com Deus. A humanidade entra em litígio com Deus. Ela nasce revoltada. Então, o corpo decaído, o que acontece na hora da concepção de cada um de nós? Quando nós somos concebidos, quem cria a nossa alma é Deus. E Deus a infunde no nosso corpo, lá no embrião. Só que ela encontra um corpo decaído. Essa alma, no instante que ela é criada, ela se junta a um corpo que é mau. E aí ela se revolta contra Deus também. Naquele momento. De maneira incontrolável. O que aconteceu com a Virgem Maria foi um milagre. Deus impediu que a alma dela ali. Agora, com todos nós nascemos revoltados contra Deus. Por isso que eu falei que as crianças são revoltadas. Você tem que ensinar a criança o bem. Até que tem gente que fala erroneamente que o bebê é um anjinho. Não é anjinho. Todo bebê, sem ser batizado, é pecador. Ele é perdoado do pecado original no batismo. Vou chegar lá. Mas todo mundo nasce pecador. É o que Davi fala no Salmo 50. E pecador minha mãe me concebeu. Meu pecado está sempre à minha frente. Ou seja, onde eu vou, eu já estou pecando. Eu já nasci ruim, revoltado. Vai dar aula para criança que você é pior. Pois é. Quem fala que criança é anjinho não conviveu com criança. E tem amnésia, né? Não lembra. Eu lembro nas confissões de Santo Agostinho, que era muito inteligente, ele tinha uma memória extraordinária. Né? Então ele lembra de quando ele era bebê e do sentimento de raiva que ele tinha com a mãe dele. Falava assim, eu tinha sentimentos maus com minha mãe. E se todo mundo pensa, lembrar assim, quando você tinha 3, 4 anos, você lembra também. Da birra que você fez, né? Do prazer que você tinha em fazer algo ruim. Nós nascemos revoltados. Algo que alguns mais, outros menos, mas em algum grau todos nós nascemos com maldade, com revolta.
E o homem é incapaz de consertar isso. Ou seja, o homem fez uma besteira que ele não pode resolver. É literalmente igual uma criança, né? Que bota a mão num negócio assim, que prende, e só o pai pode tirar. Então o homem fez essa cagada e só Deus pode limpar isso aí, porque o ser humano não consegue. Então, ou seja, por que o ser humano não consegue? Primeiro porque a gente já nasce revoltado. Então como é que você vai resolver isso? A segunda coisa é o seguinte: o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. Deus é o ser infinito. Logo, o pecado merece uma pena infinita. Um pecado. E a gente tem 500 mil. Então assim, o que todo mundo merece é o inferno. Essa aqui é a realidade. E não tem como, eu falei, por mais que o ser humano faça atos de penitência, por mais que depois de determinado momento ele só obedeça a Deus, não tem como pagar essa dívida. Não tem como consertar isso. E Deus queria que o homem tivesse consciência disso. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês são. Tem que ter consciência. Por isso o céu ficou, entre aspas, fechado durante todo esse tempo. Então Deus já planejou, óbvio, estava tudo premeditado por Deus, a salvação, um meio de salvar a humanidade, mas até chegar a essa salvação, ele fez uma preparação, que é para o homem ter consciência do tamanho da sua iniquidade, do tamanho da misericórdia, da bondade de Deus e da salvação que ele está oferecendo. Deus poderia ter feito assim, mas a gente precisa participar da situação e tomar consciência. Então Deus começou a preparação para a salvação. Qual a salvação que Deus encontrou? Deus poderia, como eu falei, ter simplesmente perdoado o homem e pronto. Mas Deus faz as coisas da maneira mais perfeita possível. E Deus literalmente inventou um jeito de nos salvar, que é o seguinte: se só Deus é digno de Deus, então a única forma do homem pagar a dívida com Deus é o próprio Deus fazendo o homem e pagando na sua carne o preço do pecado. É por isso que Jesus se encarnou. Para quê? Para unir a natureza divina à natureza humana e pagar no seu sangue a nossa dívida humana contra ele, ou seja, com o pecado. Então quando a gente fala Jesus nos salvou, é literalmente, não é de maneira alegórica. Então Jesus não veio aqui para pregar a paz, para pregar, se fosse só para ensinar o que é certo e o que é errado, já estava ensinado com os profetas. Deus se encarnou para pagar os nossos pecados na cruz, e não há outro meio de salvação. É o que Jesus fala: ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém se salva senão por mim. Ou seja, Ele é a única via de acesso a Deus. É a humanidade dele, é pela humanidade dele que nós temos acesso a Deus. Ele é o único mediador. Por quê? Porque ele media a humanidade e Deus. Outra razão. Por que Deus quis fazer isso também? Outra razão. Porque se ele quis tirar a humanidade inteira de um homem, e ele fez, e a humanidade toda caiu por causa de um homem, então agora ele reergue a humanidade salva por um homem. Por isso que Jesus chamava de novo Adão, e a Virgem Maria de nova Eva. E é aí que a gente agora entende o Antigo Testamento. É o contrário. Você entende o Antigo Testamento de maneira retroativa. Ou seja, você só entende o Antigo Testamento à luz do Novo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é preparação para a vinda de Cristo. Ou seja, preparação para a encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, eu não vou falar de tudo aqui, senão a gente fica até o fim do ano. Então, a gente pega versículo por versículo do Antigo Testamento e vai lendo, né? Mas desde o início, por exemplo, quando Adão teve Caim e teve Abel, e Deus se agradou mais do sacrifício de Abel e menos de Caim, e Caim foi lá e matou Abel. É uma prefiguração de Cristo. Abel simboliza Cristo, e Caim o mundo que o matou, que o rejeitou, teve raiva dele. E depois Sete.
O nascimento de Sete simboliza a ressurreição de Cristo. Ou seja, Deus deu agora um novo filho para Adão, para que dele surgisse salvação, e Jesus descende de Sete. Ou seja, por meio de Sete que vai nascer o Messias. Então, ou seja, é a ressurreição de Cristo, sendo prefigurada. A mesma coisa se dá com Noé. Porque a gente chega e fala assim, mas por que Deus quis salvar a humanidade construindo um barco? Não era mais fácil fazer uma bolha, né? Um milagre assim, levantar tudo? Não, tudo para Deus tem uma razão de ser. Então, a arca, ela simboliza tanto o corpo de Cristo quanto a igreja. Então, você vê aqui, Deus manda Noé abrir o lado da arca para que eles entrem. O lado da arca é o peito de Jesus aberto, do qual nós somos acolhidos para sermos salvos. Ao mesmo tempo, a arca é a igreja, ou seja, o mundo decaído, dominado pelo demônio e pecado. Ah, detalhe que eu esqueci de falar. Quando Deus deu a terra para Adão, literalmente Deus, reine sobre a terra. Adão foi lá e pecou. O que ele fez? Ele passou a terra praticamente como escritura, assim, para o demônio. É por isso que o demônio é príncipe desse mundo. Porque Adão vendeu o mundo para o demônio. É por isso que o demônio, inclusive, consegue manipular água, fogo. Porque Adão literalmente deu a terra para o demônio. Então a terra virou um caos. Aí quando Deus manda o dilúvio, ele prefigura o inferno. Qual que é o único bote de salvação do inferno? A igreja. Não à toa, o primeiro papa era um pescador. Por isso que a gente chama também a igreja de barca de Pedro. Porque é o bote salva-vidas do dilúvio que é o mundo. Fora da igreja, como diz Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Evangelista, ex ecclesia nulla salus. Fora da igreja, não há salvação. Assim como quem estava fora da arca não se salvou do dilúvio, quem está fora da igreja não se salva do inferno. É o bote de salvação instituído por Deus, né, para nos salvar. E assim vai, né? Quando baixam as águas do dilúvio, e Noé deixa a arca, e aí ele faz uma vinha, esmaga a uva, faz vinho, toma, fica bêbado, deita nu na tenda, vem o seu filho Cã e tira sarro do pai. Aí vem os outros dois e cobram o pai. Aí ele acorda e faz o quê? Amaldiçoa o filho e fala: os teus filhos vão ser escravos dos filhos dos teus irmãos. O que ele está querendo dizer aí? Cã simboliza ali toda a raça perdida, ou seja, todos aqueles que negam a Cristo. E a descendência de Sem e Jafé, a raça eleita. Então significa o seguinte: que Deus vai usar dos maus para santificar os bons, e depois eles serão precipitados no inferno. Eles são símbolos do que vai acontecer com a igreja, a cidade divina e a cidade terrena. Tudo isso é a prefiguração. Depois, né? Isso é do céu, Eu tinha que dizer uma coisa muito melhor, está dizendo que está claro. Desculpa. Tudo bem. Depois, a eleição de Abraão. O mundo tinha se corrompido novamente, Deus elege um homem para dele tirar a descendência que vai nascer o Messias, o povo que vai preparar a vinda do Messias. Então Abraão ali também é uma prefiguração de Cristo. Aí Abraão e Sara são idosos e estéreis. De repente Deus faz Sara engravidar. Ou seja, é de novo uma prefiguração de Cristo. Ou seja, a humanidade por si só não pode se salvar. Mas Deus pode, assim como Ele tira de um ventre estéril um filho, Ele tira do mundo decaído a salvação. Então o nascimento de Isaac prefigura o nascimento de Cristo. Depois, Isaac tem Esaú e Jacó. E aí o que acontece? Esaú é o mais velho, que inclusive vende o seu direito de primogênito para o mais novo por causa de uma sopa de lentilhas. A gente dá risada, mas é o que a gente faz cada vez que a gente comete um pecado. Porque o que é o primogênito? É o herdeiro. Ou seja, Deus fala assim: vocês são herdeiros do céu, só não cometem pecado. O que a gente faz? Comete pecado. Então a gente troca
o nosso direito de primogênitos, de herdeiros, um prato de lentilha. Ou seja, porque todo pecado, por mais prazeroso, duradouro, grande que seja, diante do céu, é um prato de lentilhas, porque ele te mata. Não é que ele mata a fome por um dia, ele mata a fome por 6 horas. Né? E depois você está com fome de novo. Então, Esaú prefigura todos nós. Aí depois tem Jacó. Aí chega no final, Isaac fala: vai lá, mata um cordeiro, uma caça, faz uma sopa, traga aqui para mim que eu vou te abençoar. Aí a mãe escuta e faz o quê? Fala para Jacó, que ela gosta mais de Jacó. Vá, bota uma pele de cabra nas costas e finja que você é seu irmão, dá comida para o teu pai, que você vai receber a bênção e os direitos dele no lugar. E dito e feito. Quando Esaú chega, Esaú fica revoltado e ainda fala para Isaac: mas agora dê então sua bênção. Ele falou: a bênção que eu dei já está dada. E Jacó recebe tudo e Esaú fica sem nada. Por que Deus faz isso? O que significa a pele de cabra em Jacó? Aí agora as prefigurações se invertem. Esaú, que é aquele que agora tem o direito de receber a bênção, é abandonado, e Jacó é recobrido pela mãe com uma capa. O que simboliza? Esaú simboliza Cristo, que é abandonado, entre aspas, pelo pai, e nós somos Jacó, que recebemos a graça sem merecimento nenhum e somos salvos pelo abandono do filho legítimo. Então é a prefiguração do que acontece na nossa salvação. Ou seja, Jacó ali é uma imagem nossa, e Esaú é a imagem de Cristo, que é abandonado, entre aspas, e para sofrer, enquanto nós, sem merecimento nenhum, recebemos a capa da graça, para nos livrar dos nossos pecados. E assim vai. Depois Jacó luta com o anjo. Você fala: mas por que Jacó foi lutar com o anjo? E o anjo lhe fere a coxa. Porque naquele momento Jacó simboliza Cristo, que assume o nosso lugar na luta contra o pecado e no litígio contra Deus. E aí, quando o anjo fere a coxa, simboliza Cristo que é ferido, e daí paga a nossa dívida com Deus. E daí ficamos em paz com Deus. E é por isso que ele recebeu o nome de Israel, quer dizer, aquele que lutou com Deus. Então tudo era preparação para vir o Messias. Esqueci de falar ainda lá com Abraão, o sacrifício de Isaac. Por que Deus manda Abraão matar o primeiro filho? Isaac simboliza Cristo, que é sacrificado por nós. E na subida da montanha, Isaac pergunta para o pai: pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão fala para ele: Yahvé Jiré, ou seja, Deus providenciará. É um anúncio, ou seja, como vamos nos salvar? Deus vai providenciar a salvação de algum modo. E na hora ele providenciou o cordeiro, que é também a prefiguração de Cristo vindo. Ou seja, do nada não tem salvação. Onde está a salvação? O mundo está perdido, o demônio está reinando, né? E aí? Aí Deus do nada bota lá o cordeiro. Deus providencia a salvação. Depois nós temos o quê? Jacó daí tem 12 filhos. E ele tem um favorito, que é o mais novo, José. Os outros 11, cheios de inveja, fazem o quê? Batem no mais novo e vendem como escravo. José representa Jesus. Ou seja, nós todos aqui temos inveja, a humanidade tem inveja de Cristo e entrega a morte. Só que daí o que José faz? Vai para o Egito, resolve os problemas do Egito, se torna vice-rei do Egito e acolhe os seus irmãos, ao invés de condená-los. Ou seja, a humanidade mata Cristo e Cristo salva a humanidade. Ainda assim. Só que o que acontece? A humanidade continua corrupta. Então Deus entrega os seus filhos, ou seja, o povo de Israel, para a escravidão. A escravidão política, material no Egito, social, prefigura a nossa escravidão no pecado. No pecado. E aí aquele povo, que era muito mais fraco que os egípcios, não tinha como se salvar sozinho. Deus manda um salvador, Moisés. Miraculosamente preserva Moisés da morte, para que ele lidere o seu povo para a salvação. Por que Deus fez Moisés abrir a água e não fez um outro modo? Porque ele queria que a abertura do Mar Vermelho simbolizasse o batismo. Pré-figuração. Fosse a pré-figuração do batismo. Por quê? Assim como os egípcios, por meio das águas do Mar Vermelho, foram libertos da escravidão social, nós, pelas águas do batismo, somos libertos da escravidão do pecado do demônio.
E aí chega no deserto. E aí no deserto acaba a comida. E aí Deus manda maná, que prefigura a Eucaristia. Ou seja, o maná é um pão que vem miraculosamente de Deus para o nosso sustento. Ou seja, Deus nos dá o sustento. Prefigura o pão eterno, que é o próprio Cristo. E aí a gente vai vendo a história da salvação. Depois, quando eles voltam finalmente para a Terra Prometida, estavam lá os filisteus, que são os descendentes de Cã, lá de Noé. E Deus tinha falado: os filhos dos seus irmãos vão te tomar a sua terra. E o que os israelitas fazem? Toma a terra dos cananeus. E aí Deus dá para ele aquele reino, que é uma prefiguração do reino do céu, que ele dá para aqueles que perseveram na vida, no deserto. E perseveram e chegam ao final. Dá o prêmio, que é o reino. E Deus institui lá um reino. Aí tem os juízes, todos também, Sansão, a prefiguração de Cristo. Aí as rainhas, Judite, uma prefiguração da Virgem Maria, Esther, enfim, todas elas. Aí até chegar o rei Davi. O rei Davi é o rei prometido. É o rei que vai salvar o povo de Israel definitivamente contra os filisteus e vai estabelecer um reino ordenado de paz. Ou seja, uma prefiguração de Cristo. É um outro elemento crístico. E aí Davi reina, depois seu filho Salomão reina, depois Salomão, o reino se corrompe de novo. E aí, na última fase da preparação da salvação, Deus manda os profetas. Que é o cativeiro da Babilônia, ou seja, como castigo, Deus permite que os babilônicos sequestrem o povo hebreu e os escravizem de novo. E aí, de novo, Deus manda uma outra prefiguração de Cristo, que é Ciro, rei da Pérsia, que liberta o povo hebreu de volta, reconstrói o templo, e aí eles se corrompem de novo, para variar. E aí Deus manda os profetas que anunciam daí, de maneira racional e profética, em verdade, a vinda do Messias. Dentre eles, os maiores profetas foram Elias e Isaías. Tanto é que palavras de Isaías se repetiram literalmente na vida de Jesus. E Elias livrou o povo da idolatria. Naquele momento acusou, ele denunciou toda a idolatria que estava entrando no reino de Israel. E foi arrebatado ao céu também, como uma prefiguração de Cristo. Arrebatado para uma outra dimensão. Até que, por fim, terminou a era dos profetas. Teve lá a conquista de Alexandre o Grande, depois teve a revolta dos Macabeus, que eles restabeleceram o reino de Israel. Aí houve outros profetas e acabou a era dos profetas. Quando acabou a era dos profetas, chegou o momento. Ou seja, toda a preparação sobrenatural foi feita no povo de Israel. Fora do povo de Israel e dos povos pagãos também já havia preparação natural, que a gente chama, porque já tinha se desenvolvido a filosofia na Grécia para explicar racionalmente o mundo, e o Império Romano já tinha colocado ordem política da bacia do Mediterrâneo e criado um sistema jurídico para organizar politicamente a sociedade. Então as três coisas estavam completas e Deus se encarnou e veio para nos salvar. Isso que é chamado de plenitude. Plenitude dos tempos. E chegou a hora. Essa é a plenitude. Plenitude. O conteúdo de hoje é isso. Alguém tem alguma pergunta? Deu para entender desde Adão até chegar a plenitude. Até chegar a plenitude. Claro, tem muito mais coisa. Não dá para falar tudo isso. Mas deu para dar as principais acontecimentos do porquê aconteceram assim. A preparação, né, como se desenrolou tudo até chegar ao Messias e todas as suas prefigurações, tudo que foi a preparação. Então nada foi por acaso, inclusive aquelas coisas mais estranhas que nós vemos no Antigo Testamento. Fulano matou fulano, fulano brigou com o anjo. Tudo isso tem um porquê, tem uma razão que se cumpre em Cristo. Aí nós temos, na época de Cristo, o último profeta e o último patriarca. São José e São João Batista. São José é o último patriarca, São João Batista o último profeta. São João Batista é o último e maior de todos os profetas. Para ele anunciar o Messias e fazer a ponte entre a antiga e a nova aliança. Por isso é primeiro e segundo testamento. Primeiro e segundo testamento. Não antigo. Não, também, pode falar antigo. Antigo e Novo Testamento. Qual o papel
lembra daquele segundo filho do Abraão, que é com a... Ismael? O primeiro filho, né? Ismael. Isso, Ismael. Ismael Qual o papel dele? significa uma humanidade caída que renega Cristo. Por isso que ele... São Paulo chega a falar explicitamente dele, né? Nós temos que ser o filho da promessa, que é Isaac, e não o filho da discórdia, que é Ismael. Ismael, que é filho da escrava, ele é expulso e vai para o deserto e forma uma sociedade índia. Mas ele vai se deitar com a escrava porque a mulher manda. Mas Deus permitiu tudo isso para criar essa prefiguração. Você viu que a mulher sempre atrapalhou. Porque ele vence, ele não deixa ele sem nada, né? Ele dá um certo conforto para ele se revolta, né? Depois se revolta. O João, eu estou pensando, que a gente lida muito com os jovens, né? Você falando dessas coisas aí. A Virgem Maria não sentiu dor nenhuma, né? Já li em alguns livros que fala que ela entrou em êxtase para ter Jesus. Isso pode ser realmente? Isso realmente, se ela entrou em êxtase? Não temos certeza, mas pode ser. É bem provável. E outra coisa, por exemplo, eles sempre questionam a gente. Bom, mas não tem vida nos outros planetas? Não tem outras pessoas? Não tem, então, aí, que sempre se fala, né? Que eles ouvem bastante, a gente também. Como é que a igreja... A resposta que nós temos que dar é a seguinte: não sabemos, provavelmente não, mas não sabemos, e se tiver, Deus criou ela também, e Deus tem um propósito para ele. Foi criado por Deus. E se nós não temos contato com eles, é porque não precisa. Se tudo que está em relação a Cristo é sagrado, então ela não teve placenta, ela não perdeu a placenta, ela não perdeu sangue. Perdeu Ela sangue. ficou Não, o próprio Jesus perdeu sangue na cruz? Sim, mas ela não ficou imaculada, ela não ficou intacta. Não, sim, mas veja, escola a placenta, sai, mas sem machucá-la, sem que haja ferida ali, sem que haja dor, entendeu? Miraculosamente, no momento que descola, já cicatriza. Teve uma criança que perguntou para um padre que era catequista, e ele contou para mim: padre, por que Jesus deu o pão e não deu o bolo? Eu não explico. O que o padre respondeu? Elas perguntam, né? Ficou no balcão. A criança pergunta. Eu tinha perdido. Eu já vi. Vou contar outra agora, antes de responder, mas pior que tem resposta. Antes de responder, eu já vou contar outra. Uma vez eu vi um caso que foi assim: o pessoal estava explicando que Jesus, o episódio da adúltera, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí uma criança falou assim: Maria não tinha pecado, né? Não, então ela podia tirar. Aí o cara falou: sorte que ela não estava lá. Mas faz de brincadeira. Então, por que é óbvio que nós não sabemos exatamente tudo, né? Mas por que Deus quis que o pão e o vinho fossem a matéria para a Eucaristia? Olha que interessante. Lá atrás, Deus, no registro bíblico, o autor, inspirado por Deus, narra que Deus falou assim para Adão: você ganhará o pão com o suor do teu rosto. Pera lá, não tinha pão ainda. Ele já cita o pão. Por quê? Porque o pão, ele não é obra da natureza, ele é obra do trabalho humano. Então veja, o homem tem que pegar o trigo, macerar o trigo, misturar com água, não precisa necessariamente deixar fermentar, mas tem que assar no fogo para que haja pão. Então o pão é o mais básico alimento que é produto do trabalho humano, assim como o vinho. Porque não é só macerar a uva passa por uma transformação. Ela fermenta para se tornar vinho. Como o pecado foi obra do homem, então Deus quis dar a salvação por meio de obras humanas. É por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos trouxe a morte, era uma árvore viva, criada por Deus. A árvore da cruz, que nos deu a salvação, é uma árvore morta, criada pelo homem, modificada pelo homem. Então, ou seja, da árvore viva, criada por Deus, o demônio usou para nos trazer a morte e o pecado. Da árvore morta, criada pelo homem para matar, Deus trouxe a salvação. Tudo foi ao contrário, inclusive a anunciação. Porque, veja, Deus falava diretamente com Abraão, falava diretamente com Moisés. Por que para anunciar a coisa mais importante que existe, que é a encarnação,
Ele não falou direto com Maria, mas mandou um anjo, para que fosse a imagem oposta da queda. Quem que tentou Eva? Um anjo caído. Então, ou seja, teve um anjo caído que tentou a mulher, e a mulher deu o seu sim de desobediência ao anjo caído. A salvação é o contrário, é o anjo de Deus que anuncia a salvação para a mulher, e ela dá seu sim ao anjo de Deus. Então Deus usa as mesmas coisas: o anjo, a árvore, a mulher e o fruto. O fruto agora é o fruto do ventre de Maria. Não é à toa que a Santa Isabel fala: bendito é o fruto do teu ventre. Então, o fruto da morte, o fruto da vida. A árvore da morte, a árvore da vida. A virgem revoltada, a virgem obediente. O homem que derruba a humanidade toda, o homem que restaura a humanidade toda. O anúncio do anjo, o sim, 5 demônios, 5 anjos. A virgem, o fruto. Um é o fruto da árvore, o outro é o fruto do ventre. E o homem que restaura. Um restaura pela desobediência, outro restaura pela obediência. Um derruba pelo prazer, outro restaura pela dor. Então, assim, Jesus e a Virgem Maria passaram por tudo que Adão e Eva e o demônio criaram para nós. E reverteram tudo. Com tudo que é de ruim que o demônio criou, Deus usou para nos restaurar, para humilhar o demônio. É isso que a gente canta no hino do ofício das leituras da Sexta-feira Santa. Cai o inimigo no laço da sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer salvação. É muito bonitinho. Ó cruz fiel. Fiel madeiro da Santa Cruz. Que fruto incomparável que traz. Acho que até vou lê-lo aqui. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou, o Redentor do universo quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Com doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço da sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne formou. Lindo? Resume a nossa salvação. E às vezes as pessoas cantam na igreja, hein? Nem faz atenção na riqueza teológica. Você disse que o céu ficou fechado, teoricamente, toda a parte do Antigo Testamento. Veio lá no Jesus. Todas essas pessoas que ajudaram na salvação, Moisés, Abraão, ficaram longe. No limbo, chamado seio por Jesus. Ficaram no chamado limbo, chamado também de seio de Abraão. O limbo era uma parte do inferno que não havia sofrimento e nem havia contato com os demônios. A mansão dos mortos. Chamada mansão dos mortos. Tanto é que quando Jesus conta a parábola do Lázaro e do rico, ele fala: o Lázaro foi levado para junto de Abraão. Não fala que foi levado junto de Deus. Não está com Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele salva todo mundo antes e depois dele. Todo mundo que veio antes, todo mundo que estava morrendo ali naquela hora, e todos nós, que viemos depois, e todos que virão, são salvos por Jesus na cruz. Todos que são salvos por ele ali.
É isso que tem hora que as pessoas não entendem, por exemplo. Protestante não entende isso. Por exemplo, você fala assim, a missa é a renovação do sacrifício incruento de Jesus na cruz. Ah, mas não falou sacrifício só, por que queria outro? Não, não é que tem outro, é o mesmo. É que a morte dele, física, na cruz, foi uma só. Agora, o ato do Filho se entregar por nós ao Pai é eterno. Não tem princípio nem fim. É um ato só. Este ato que é renovado sacramentalmente em cada missa. Ele já se deu na Eucaristia antes da cruz, se deu de maneira cruenta uma vez por todas na cruz, e se dá em cada missa. É o ato eterno. E é por isso que ele salva. Na cruz, quem vai nascer 2.000, 3.000 anos depois. Então eu posso falar que eu já estou salvo, só que eu tenho que garantir isso. Não. Ele me salvou, agora eu tenho que garantir. Não. Você só vai estar salvo. Como é que vai nascer já está salvo? Então eu tenho que garantir. A salvação só se aplica a nós quando nós morremos em estado de graça. Aí aquilo que ele fez na cruz se aplica individualmente a nós. Entendeu? Como ele está fora do tempo, isso acontece, ele age assim no tempo. Então, a morte dele na cruz foi há 2.000 anos atrás. Agora, aquele ato de entrega, aquele sacrifício dele na cruz, vai se aplicar a nós quando nós morremos em estado de graça. Aí ele se aplica. E quem não morreu, é aí que está. Quem não morre em estado de graça, não é aplicado a ele. Não, isso eu sei. Então, ou seja, Jesus morre pelos salvos. Mas não é que de antemão ele excluiu uma parcela de pessoas. É que a salvação dele se aplica na morte de cada um. E Adão e Eva? Estão salvos. Eles Já foram. cometido tudo isso? Mas eles se arrependeram e foram perdoados por Deus na vida deles ainda. Então, quando Jesus resgatou os nossos antepassados no limbo, Adão e Eva estavam lá. Ele levou junto. Jesus desceu no limbo. Desceu no limbo. A alma humana de Cristo, junto com a sua divindade, desceu no limbo e resgatou e levou-os para o céu pela primeira vez. Oi? Desceu e não ficou lá. Não, ele desceu, levou para o céu e depois ressuscitou. Fala no credo, né? Desceu a mansão dos mortos e ressuscitou. E é isso que fala aquele texto do sábado, Sim. acorda tu que dormes. Exato, acorda tu que dormes. Tem um texto muito bonito do início da igreja que narra desse item. E é emocionante, porque ele chega e fala para Adão: acorda tu que dormes. Eu, para te salvar, te fiz teu filho. Aí dialogando com Adão. É lindo, é de arrepiar. Eu vou correr o risco de fazer uma pergunta besta. Não tem problema. Eu estava pensando, nós falamos um pouco sobre a plenitude dos tempos, né? Se Deus, de alguma forma, teria revelado para o demônio quando seria a plenitude dos tempos. Mas o próprio Cristo foi, enquanto menino, perseguido por Herodes, que é uma prefiguração do demônio ali, querendo matar o filho de Deus. Não é querendo matar o filho de Deus, aí que está. O demônio não sabia quando ia ser, e não sabia que o Messias ia ser o próprio Deus encarnado. E não sabia que Jesus era Deus até Jesus morrer na cruz. Tinha dúvidas, né? Ele Deus escondeu, ele desconfiava. Desconfiava, chutava. Por isso que ele tentou Jesus no deserto. Ele falou: pera lá, você é quem? E Jesus, aí que está. Jesus venceu o demônio como homem. Porque as respostas que Jesus dá não é como Deus. Porque como Deus ele podia falar: sai daqui. Só que ele fala: sai daqui, o demônio é Deus. Mandou embora. Mas não. Quer dizer que ele oculta de Jesus pode ter sido escondido do próprio demônio? Isso não teria sido mais perseguido? Não, ele foi perseguido. Toda a vida. A encarnação, a anunciação do anjo, tudo isso foi escondido do demônio. O demônio só descobriu quando Jesus morre na cruz e desce no limbo. Aí ele fala: perdi. Pode falar. Por que foi necessária a crucifixão? Não é que foi necessário, foi o que Deus escolheu, porque a crucifixão era a pena máxima no Império Romano. Ou seja, a pena mais cruel, mais violenta, mais doída e mais infame. Por exemplo, São Paulo, que era um cidadão romano, ele foi decapitado. Porque morrer decapitado era honroso. Agora, crucificado era tipo assim: crucificado é lixo.
Assim, a escória da sociedade é crucificada. Tanto é que, quando os primeiros cristãos andavam no Império Romano com a cruz pendurada no peito, causava escândalo. É a mesma coisa que, sei lá, hoje em dia você botar a foto de um travesti. Não estou falando que é a mesma coisa, estou falando que a estranheza que causa. Olha o que você fala. A estranheza que causa é a mesma. Ou seja, é escândalo, assim, porque a cruz é uma coisa infame para eles. Então, assim, a coisa mais infame. Ou seja, aquele que é mais perfeito foi condenado à morte mais dolorosa e infame. Então, ou seja, para que fosse a perfeição plena, ele teria que morrer do jeito mais indecente. Tudo que pudesse ser feito de ruim com ele foi feito. Ou seja, para humilhá-lo. Tudo que pudesse a nível de humilhação. Por exemplo, sei lá, qual é a coisa mais humilhante hoje em dia? Uma pessoa para passar. Aí que eu falo, Deus deixou de ser brasileiro. Olha que ele pode ser a coisa mais humilhante hoje em dia. Você ser. Então, Jesus passou pela maior humilhação que existe para poder nos salvar. Então a cruz era a coisa mais humilhante. Durante o Calvário, lá no Getsemane, até a ressurreição, tudo que ele viveu era a humanidade dele que prevalecia, porque há relatos que falam que nenhum humano sobreviveria nem ao flagelo. Foi a humanidade dele que suportou tudo aquilo, porque era próprio da humanidade dele aguentar aquilo e morrer por aquilo. Só que ele era, por ser perfeito, muito mais forte que nós. Então ele aguentou mais que qualquer um de nós, porque a própria humanidade dele era perfeita. Tinha equilíbrio. Porque assim, ele sentiu. A pessoa de Cristo é um misto, né? Porque é o seguinte: ao mesmo tempo que ele sentiu as piores dores, que nenhum de nós vai sentir, né? A não ser que a gente vá para o inferno, para o purgatório, vai sentir até pior. Né? Mas aqui na Terra, ninguém consegue sentir nenhuma dor igual que ele sentiu. A alma dele se manteve passiva, devido ao controle absoluto e a certeza e o conhecimento de estar fazendo tudo aquilo pelo bem maior, porque ele é Deus. Então, sofrer psicologicamente ele não sofreu. Sofrer na alma, sofrer espiritualmente, desespero, nunca, como nós sofremos. Agora, fisicamente, é terrível. Mesma coisa a Virgem Maria, porque Maria, ela viu, Simeão falou para ela, uma espada traspassará teu coração. Então, depois dele, quem mais sofreu foi ela, vendo aquilo. Agora, ela conseguiu sofrer e sentir toda aquela dor emocional sem se revoltar. Porque ela confiava em Deus para saber que porque ela é perfeita. Sim, porque ela é perfeita. Ela nunca se revoltou com aquilo. Inclusive, existem alguns teólogos que cogitam que São José morreu antes, porque ele naquele momento ele sentiria uma revolta. Então, para preservá-lo desse pecado, Deus teria levado ele. Aí que está, o padre não expulsa o demônio. Sim. Então o demônio chutava. Então assim, quando um padre expulsa o demônio, é Deus que expulsa, por meio do padre. O demônio não sabia se o poder estava vindo de Jesus ou de Deus por meio dele. Ele não sabia direito. Tudo que ele fez antes da ressurreição poderia ter sido feito por um homem favorecido por Deus. Ou seja, poderia ser Deus agindo por meio do homem. O demônio não estava enxergando. Da mesma maneira que muitos profetas realizaram muitos milagres. Sim, Elias, os apóstolos. Vários santos, né? O Padre Pio fazia milagre, né? Ressuscitou até uma menina. Foi o Padre Pio que ressuscitou? Não, foi Deus. Mas por meio do São Bento. Você vê, eles estão fazendo por meio de Deus. Então não dá para saber quando opera o milagre de onde está vindo aquela força. Claro que é vindo de Deus, mas aquele homem é Deus ou Deus está ajudando aquele homem? Foi só quando ele resgata no limbo que Deus deu muito saber que a obra da salvação foi realizada. O que insulta mais a vaidade do demônio ainda, está acontecendo debaixo do nariz dele. Vocês
sexta-feira você poderia deixar uma lista de livros, uma biblioteca quebrada para a gente? Posso? Tá. Eu deixo sempre um tempo a mais, porque eu sei que sempre tem perguntas, né? Tem mais 10 livros. Podem fazer perguntas. Vou pedir para você lá fora, vai ser hoje? Perdão, qual que é a mesma? Quem morre na cruz, Deus morre na cruz. Ah, tá, mas amanhã. Na mansão dos mortos estavam só os salvos, Só o salmo. e então os não salvos já estavam no Já inferno. estava no inferno. E como isso ocorreu se ainda não teve, a Jesus ainda não tinha morrido para ter aquele julgamento que a gente tem? Não, Deus já julgava, mandava direto. Se a pessoa recebia um alerta ou não, não sei, ninguém sabe. Agora já era feita a divisão. Na época de Jesus, os judeus não se atentaram a isso porque, pelo que eu li dos evangelhos, as únicas pessoas que sabiam quem era o pai de Jesus era a sua família. Então os judeus naquela época não questionavam isso, como hoje questionam a questão da origem de Jesus por meio de José, porque hoje acusa-se, e usam isso como desculpa de que Jesus não é da tribo de Davi, porque Jesus nasceu do Espírito Santo e não de José. E para eles terem valor apenas quem veio dos homens. Essa questão hoje, como que nós sabemos que Maria também é da tribo de Judá. Sim. Assim como a prima dela, Isabel, é da tribo de Judá do lado sacerdotal. Dessa mesma maneira, hoje, a afirmação do judeu, como que ela pode ser derrubada? Porque eles ainda trazem essa questão patriarcal. É por isso que São José também é descendente de Davi, né? Pela adoção. Mas eles não aceitam a adoção. Sim, mas aí é Deus que cria as regras, né? É a má interpretação deles. Porque Maria descende de Judá, então Jesus descende carnalmente, fisicamente, é da linha sanguínea de Judá. E na tutela patriarcal, São José assumiu essa tutela. Agora os judeus não quiseram aceitar isso. O professor, eu vi um judeu que realmente vivia, né, o judaísmo. Ele falou para mim assim: no mundo existem 3 religiões. Eu quero saber se ele falou certo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porém, o judaísmo ainda espera a vinda do Messias. O cristianismo, Deus Cristo já é um filho de Deus encarnado. E para o Islã é o Maomé. Não o Messias. E para nós, Jesus, ele falou, foi Jesus um profeta. E para o Islã, Um profeta. também. Então, o que acontece? É certo isso? Que eles acreditam Ele nisso. falou assim, com muita clareza isso para mim. Os judeus esperam o Messias até hoje. Os muçulmanos acreditam que a plenitude da revelação se deu com Maomé, e nós cristãos aceitamos o Messias. Maomé considera a única santa dentro do Maomé? O islamismo, a única santa é a Nossa Senhora. Eles acreditam na pureza da Virgem Maria, no que está relatado como mãe de Jesus, mas não acreditam que Jesus é Deus. Sim. Ele falou, eu não estou descobrindo, ele vivia assim, sabe, ia na sinagoga, lá. Sim. É que ele quis dizer que existem 3 religiões certas, não é isso? Não, ele quer dizer que tem 3 religiões abraâmicas. O resto, por exemplo, é tudo bem sem verdadeira seitas, são coisas que vieram com consequências. São 3 religiões que vieram da tradição abraâmica. Tanto que ele disse que o Maomé eu não preciso Ó, pessoal, eu vou terminar aqui. Pessoal, eu vou terminar aqui lendo a homilia do Salmo Santo, que é curtinha, que relata a ida de Jesus ao limbo. Ele fala assim:
que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou na mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e com teu espírito, e tomando-o pela mão disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: sai! E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem. Tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo dela. Por ti, feito homem, tornei como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na tua face as bofetadas que levei, para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar dos teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendesses levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do teu sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus. Claro, tem sentido analógico, não é Deus no sentido pleno. Venerar, esse efeito filho de Deus, embora não seja Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos, e postos os mensageiros. Construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Lindo. Como chama? Não tem, é a homilia do Sábado Santo. Não tem autor, é lá do século III. É uma antiga homilia do Sábado Santo, lá provavelmente do século II ou III. Algum bispo, provavelmente. Um santo. Mais alguma pergunta? Você falou de Nossa Senhora, então, né? E ela também foi imaculada desde o início, que é o dogma
trocada por Ana e por Joaquim. Da mesma forma como nós, sim. Ou sem... Sim, normal. Ela nasceu da união carnal de Santana e São Joaquim. Só que, na hora da concepção dela, ela foi preservada do pecado original, ou seja, da revolta que todos nós passamos. Agora, o único que nasceu sem pai é Jesus. Todos os outros, ainda que tenham nascimentos miraculosos, nasceram de pai e mãe. Também Isaac, né? De pai e mãe, Isaac, São João Batista, todos eles. Ali, Deus curou a esterilidade de Sara. Deus curou a esterilidade de Santa Isabel. Mas ele é filho da mesma forma que Isaac é filho de Abraão e de Sara, São João é filho de Zacarias e de Isabel. Nós fizemos um curso sobre as mulheres da Bíblia. Sim. E na época o palestrante disse que, na verdade, não é que ela era infértil, ela esteve infértil todo esse tempo porque ela precisava estar infértil nesse período para poder dar continuidade nessa vida. Santa Isabel? Sara. E que quando teve, ela já era muito idosa, o corpo não suportava. Tinha mais condições físicas. Ela tinha passado a menopausa. E então ficava meio subentendido que Abraão teve sim uma participação muito ativa, né? Foi uma obra divina, foi um milagre, né? Foi um milagre, mas é filho de Abraão. Então ele é filho de Abraão. Pai e mãe. Pai e mãe normal. Tá. Ela era estéril, foi curada, ela já não podia mais gerar, né, com a idade dela, mas ela foi curada e recebeu o aporte ali para gerar com Isaac. Mas houve relação. Se aí vocês não querem saber, houve sim. Houve relação sexual entre Abraão e Sara e entre Santa Isabel e Zacarias e São Joaquim e Santa Ana também. Só não houve com a Virgem Maria. É necessário para a família. Para a família, claro. Adão e Eva e os 3 filhos. Não era permitido o sexo entre pai e filha, mãe e filho. Cadê a mulher nessa história para dar sequência? Está falando, ele gerou filhos e filhas. Fala lá. Mas foi 3 irmãos. Não, ele gerou muitos. Gerou muitos. Ele gerou dezenas. Só são citados os 3 porque é para citar 7, porque é de 7 que nasce via pátria linear Noé e depois Jesus, né? Mas Adão e Eva tiveram filhos, está falando lá, gerou filhos e filhas. A penca. A renca. Não só ele, depois também, o Sete teve uma penca, Enoque, todos. É uma renca. Gente, pessoal, vou responder mais 2 perguntas, aí a gente encerra e conversa, tá bom? Essas outras religiões que não creem em Jesus como profeta, se dentro dessa multidão de gente, eles creem em Deus? Creem? Sim, eles creem em Deus. Então, se eles praticam a moral cristã em si, se eles não estão na igreja, eles não vão poder ser salvos, se eles não vão estar nesse bote salvador, como eles podem, algum deles pode se salvar ou não? Segundo a doutrina, segundo o dogma da igreja, quem antes de morrer não tem fé em Cristo não salva. Tem que ter a fé em Cristo, porque é Ele que nos salva, não é só acreditar em Deus. Mesmo que pratique toda a mesmo que você seja uma pessoa humanamente boa, mas para Deus você não é bom. Você pode ser humanamente boa em relação a mim, mas em relação a Deus ninguém é. Então é pela fé em Cristo, é o que São Paulo fala, nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé. Depois de ter a fé, eu tenho que viver a caridade, porque a fé sem caridade é morte. Mas sem fé não tem caridade. Então assim, se é a fé em Cristo, você pode ser humanamente honesto, e se a pessoa é humanamente honesta, a gente tem que respeitar a pessoa, o direito dela.
né? Mas ela não vai ser salva, porque ela não tem a fé em Cristo, porque é por meio dele, do sacrifício dele, que nós somos salvos, e não por algum mérito nosso de agir corretamente. Sua pergunta? Desculpa, eu não tenho outras pessoas que me respondem de uma forma que eu entendi. Adão e Eva é desde quando? Quanto tempo atrás? Não sabemos. Porque assim, o tempo não dá para saber. Quanto tempo passou de Adão e Eva a Noé? E depois de Noé até a Suméria? Não sabemos. Eu pergunto isso porque tem os dinossauros, tem os homens da caverna, essas coisas aí. Foi antes disso, foi durante? Não, obviamente que se toda a narrativa dos dinossauros for verdade, foi depois. Né? Foi quando surge o homem. Agora, quanto tempo entre Adão e Eva e o dilúvio? Quanto tempo entre o dilúvio e a primeira civilização, que é onde nasce Abraão, que é na Mesopotâmia? Não sabemos. Não tem estimativa. São mistérios, por enquanto. Tá bom, então. Agora, até amanhã. Amanhã. Tem o papel.